Trago uma verdadeira bomba neste momento. Acredite, a viagem recente do nome que voltou ao poder à França não apenas expôs seu completo despreparo internacional, como acendeu um alerta silencioso nos bastidores da política global. E quem tomou conhecimento direto desses acontecimentos foi ninguém menos que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso mesmo. O líder que hoje representa a esperança da direita americana foi informado, por fontes confiáveis, sobre cada detalhe constrangedor que ocorreu em solo francês e o que ele pretende fazer a respeito pode virar o jogo político no Brasil. Tudo começou com um plano desesperado. Afundado em denúncias veladas sobre o escândalo no sistema previdenciário e com a sombra da censura pairando sobre o país, o líder que divide o país decidiu fugir do epicentro das críticas. A ordem, vinda de conselheiros de confiança, era clara: saia do Brasil, tente limpar sua imagem fora e volte com algum tipo de vitória nas mãos. Mas o que era para ser uma jogada estratégica se tornou o maior vexame diplomático dos últimos tempos. E pior, esse fiasco não ficou restrito às fronteiras europeias. Ele chegou às mãos de Trump por meio de um bastidor revelador entregue por aliados da nova direita brasileira que atuam discretamente nos Estados Unidos. A tentativa de convencer Emmanuel Macron a acelerar o acordo entre Mercosul e União Europeia foi um tiro no próprio pé. Ao chegar na França, o rosto do retrocesso tropeçou não só em palavras, mas em atitudes. Desde declarações constrangedoras sobre membros do próprio governo até gafes monumentais que viralizaram nas redes internacionais, cada passo de sua comitiva só reforçava o amadorismo de uma gestão desconectada com a realidade geopolítica. E, entre todos os momentos lamentáveis, um se destacou: o silêncio ensurdecedor de Macron quando pressionado a apoiar o acordo. O presidente francês foi direto: aqui não, meu amigo. Um recado claro de que a Europa não está disposta a compactuar com projetos que enfraquecem suas próprias estruturas agrícolas. Trump foi informado disso, e a reação dele, segundo fontes próximas, foi de absoluto desprezo. O atual presidente dos Estados Unidos, acostumado a lidar com acordos bilaterais de peso, considerou a tentativa do líder brasileiro como uma encenação diplomática de quinta categoria. Mas há algo mais grave. O que chegou aos ouvidos de Trump não foi apenas o fracasso da negociação. Ele teve acesso ao verdadeiro motivo da viagem: se esconder do escândalo previdenciário que envolve figuras próximas ao poder central brasileiro. E o que Trump planeja fazer com essa informação pode abalar os próximos capítulos da política brasileira. Em reuniões reservadas, Trump já discute com membros do Senado americano a possibilidade de emitir um posicionamento oficial sobre os retrocessos institucionais vividos no Brasil. A ideia seria declarar publicamente que há um processo de sabotagem democrática em curso na América do Sul, com ênfase em ações antidemocráticas travestidas de acordos internacionais. Mais do que isso, fontes de confiança revelam que Trump quer expor o uso de recursos públicos em viagens inúteis enquanto o povo brasileiro mergulha em crises internas, econômicas e sociais. Mas a grande revelação ainda está por vir. Há documentos confidenciais, em posse de assessores do Partido Republicano, que detalham gastos milionários da comitiva brasileira, incluindo cifras absurdas para hospedagens, shows privados e representações culturais duvidosas. Trump teria ficado perplexo ao saber que, enquanto os Estados Unidos endurecem políticas internas para proteger seus cidadãos, o Brasil exporta vergonha em forma de diplomacia populista. E mais, há indícios de que parte desses documentos poderá ser compartilhada com membros da imprensa alternativa americana, que já se preparam para revelar ao mundo aquilo que a mídia brasileira tenta a todo custo abafar. O atual presidente dos Estados Unidos não está apenas assistindo aos erros do nome que voltou ao poder. Ele está se posicionando como peça-chave no contra-ataque geopolítico que pode mudar o rumo da América Latina. E isso não é teoria, é plano em andamento. A partir do momento em que o fiasco francês ganhou contornos diplomáticos mais amplos, Trump acionou sua equipe para elaborar um relatório completo sobre o impacto das decisões do governo brasileiro no equilíbrio comercial global. O foco: expor o isolamento do Brasil em relação às grandes potências do Ocidente
e revelar o teatro por trás das viagens milionárias do líder que divide o país. O relatório, que já circula entre congressistas republicanos, aponta que o Brasil se tornou uma espécie de ilha autoritária, onde escândalos de corrupção são abafados, críticas são silenciadas e tentativas de internacionalização servem apenas para fins de propaganda interna. E aqui entra um dado perturbador. Uma das fontes que teria contribuído com o documento é um ex-diplomata brasileiro exilado, atualmente residente em Washington, que teria repassado dados sobre encontros secretos da comitiva presidencial com entidades ligadas a regimes não alinhados ao eixo Estados Unidos-Europa. Informações essas que podem redefinir as relações comerciais do Brasil com o Ocidente. E não para por aí. O atual presidente dos Estados Unidos quer mais. Fontes próximas garantem que Trump pretende se pronunciar diretamente sobre o que chamou de a farsa diplomática do Brasil, usando como argumento a proteção dos produtores agrícolas americanos. Isso mesmo, ele vai enquadrar o fiasco do Mercosul como uma tentativa desonesta de driblar acordos bilaterais já em curso com os Estados Unidos. Se isso acontecer, o Brasil pode ser isolado ainda mais economicamente. Não por imposição de sanções, mas por desinteresse dos grandes mercados em negociar com um país liderado por um governo considerado instável e contraditório. Esse relatório, segundo fontes ligadas à inteligência diplomática, já está sendo compartilhado com nomes importantes do Senado americano, inclusive com membros da Comissão de Comércio Internacional. O objetivo? Transformar o documento em argumento estratégico para a reavaliação dos tratados comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Há quem diga, nos bastidores, que Trump cogita restringir certas importações do Brasil até que haja uma demonstração clara de compromisso com valores democráticos e transparência. E é justamente esse o ponto que está tirando o sono da cúpula que hoje comanda o Brasil. Enquanto isso, o povo brasileiro sofre. Os escândalos internos seguem pipocando, os combustíveis sobem, os alimentos pesam no bolso do cidadão, e o governo continua tentando maquiar a realidade com discursos vazios e viagens de aparências. A cada novo evento internacional, mais dívidas são acumuladas, mais desgaste é gerado e mais desconfiança surge no horizonte. Trump enxerga isso com clareza. E ao contrário do silêncio conveniente de muitos líderes mundiais, ele promete agir. E há um componente ainda mais delicado. A movimentação da primeira-dama do Brasil durante essa viagem também caiu como uma bomba no radar do atual presidente dos Estados Unidos. Informações confidenciais revelam que a participação da esposa do líder brasileiro em eventos de moda, com gastos exorbitantes pagos pelo erário, está sendo tratada como um exemplo simbólico do desprezo da elite governante pela realidade social do país. Trump, segundo aliados, ficou revoltado ao ver o contraste entre um povo passando necessidades e uma comitiva luxuosa desfilando pela Europa como se fosse parte da realeza. Nos bastidores de Brasília, parlamentares da oposição já têm ciência de que algo está prestes a romper. Há movimentações discretas, contatos entre representantes conservadores do Brasil e da ala republicana dos Estados Unidos, e um sentimento crescente de que 2026 pode chegar mais cedo para quem souber se posicionar agora. Trump sabe disso. E por isso, segundo aliados, ele estaria preparando um grande discurso internacional com foco no Brasil, apontando os erros do presente e oferecendo apoio moral e estratégico aos que ainda lutam pela verdadeira liberdade do país. Esse discurso, que poderá ser transmitido em rede internacional de televisão ou até mesmo em pronunciamento oficial nas redes do próprio Trump, está sendo construído com base em 3 pilares: o combate à censura institucionalizada, o apoio aos valores da família e da fé cristã, e a restauração do livre mercado no continente sul-americano. É uma mensagem que tem tudo para ressoar profundamente no coração do povo brasileiro, que se sente abandonado, calado e explorado por um sistema que parece ter esquecido o seu verdadeiro propósito. E aqui vai o ponto mais importante de todos. Há algo que a grande mídia não quer que você saiba. Dentro da equipe de comunicação de Trump, já circulam versões preliminares de vídeos, pronunciamentos e documentos que podem ser revelados nos próximos dias.
A intenção é clara: mostrar que o atual presidente dos Estados Unidos está atento, informado e disposto a agir diante do avanço daquilo que ele classificou como o ciclo do retrocesso no Brasil. Essa revelação pode se tornar pública a qualquer momento. Esses materiais estão sendo lapidados com precisão, com frases de alto impacto, depoimentos de brasileiros no exterior e gráficos sobre o declínio institucional do Brasil nos últimos 2 anos. A estratégia é clara: tocar o coração da população americana e mostrar que o Brasil precisa de apoio, sim, mas não nas mãos daqueles que representam o fracasso. O nome que não se pode dizer virou o símbolo do que não deve ser repetido. E Trump está determinado a ser a voz da resistência. A expectativa é de que, a partir desse posicionamento, outros líderes conservadores ao redor do mundo se unam à causa. O Brasil pode estar, neste momento, à beira de uma onda internacional de pressão moral e política. E o povo brasileiro precisa estar atento, porque quando Trump falar, o Brasil vai ouvir. E a pergunta que fica é: você está preparado para o que vem aí? Porque a história pode estar prestes a virar uma página, e dessa vez com a caneta nas mãos da liberdade. Prepare-se, porque quando Trump falar, o Brasil vai ouvir.